Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e nesse vídeo aqui nós vamos estar aprendendo a como criar um projeto de uma tela de prospecção de e-mails. O que seria isso? Seria aquela tela onde basicamente um usuário entra, um cliente entra, coloca o seu nome ou apenas o seu e-mail e a partir disso o sistema grava essas informações e mais pra frente consegue estar encaminhando e-mails para essa pessoa. Então no nosso projeto especificamente, a gente vai ter a página de prospecção de e-mail, onde o usuário vai colocar o nome, o e-mail dele e após colocar as informações, terá uma tela de agradecimento e um usuário administrador poderá entrar mais adentro nessa aplicação e verificar todos os registros, todos os e-mails salvos e enviar um e-mail para algum desses e-mails cadastrados, perfeito? Eu vou mostrar a funcionalidade aqui desse projeto que nós vamos estar desenvolvendo para que vocês entendam um pouco melhor como que funciona. Essa é a tela de prospecção de e-mail. Então aqui eu posso colocar um nome, o meu nome, por exemplo, e depois um e-mail, @outlook.com. Isso, deixa eu complementar, é 3007, clpaula3007, @outlook.com. Então, eu preencho aqui as minhas informações e posso dar um enviar dados. Enviando, aparece aqui um parabéns, né, o nome do usuário que foi cadastrado e basicamente a gente já está com o nosso e-mail registrado. Então agora, se eu entrar aqui no login, aqui na parte de cima, e entrar na conta de algum administrador, der um entrar, eu consigo ver todos os e-mails que têm cadastrados. No caso aqui, você verifica que hoje, nessa data aqui, foi cadastrado clpaula3007. Eu consigo estar filtrando aqui os e-mails, então se eu quero só o Gmail, aparece aqui, Outlook e assim por diante. Consigo estar filtrando por nome também, tá? Então, se eu coloco, como os dados são iguais, a única coisa diferente é o domínio ali do e-mail, mas eu consigo estar filtrando e por nome também, caso o nome fosse diferente. Perfeito. Então, eu posso vir aqui em detalhes desse e-mail e aqui eu consigo ver todos os dados, né? O e-mail que foi cadastrado, o nome, a data em que isso ocorreu e eu tenho o campo de assunto e um campo de mensagem de e-mail. Então eu posso colocar o título teste de envio de e-mail, estou testando o envio de e-mail. Perfeito. Fazendo o preenchimento desses dois campos, eu posso vir enviar e-mail. Ele vai dar a mensagem de que o e-mail foi encaminhado com sucesso. E se eu abrir o meu e-mail aqui na caixa de entrada, vamos dar um refresh aqui. Prontinho, aparece teste de envio de e-mail. O e-mail recebeu aqui com o título que eu coloquei e com o corpo de e-mail que foi colocado também. O estou testando o envio de e-mail. Então, perfeito. Dessa forma, a gente consegue enviar. Conseguimos enviar tanto para Outlook como para Gmail também, tá? O envio ele consegue ser realizado das duas formas. Se eu entro aqui em detalhes novamente e tento enviar um e-mail sem preencher os campos, eu basicamente vou ter um erro. Por quê? Porque eu não tenho como eu enviar um e-mail sem ter as coisas preenchidas. Então aparece que o erro de insira um assunto e um corpo para o e-mail. Se eu por acaso inativar esse registro, agora ele está inativo, percebam que a cartinha agora está vermelha, entro em detalhes novamente, coloco todos os campos preenchidos, o assunto e a mensagem do e-mail e dou um enviar e-mail, eu vou ter mais um erro que não é possível encaminhar e-mail para um registro que não está ativo, né? Um registro inativo. Eu posso ativar o registro novamente e daí a partir dessa ativação eu consigo estar realizando todo o processo novamente. Agora, eu tenho aqui a tela de cadastrar-se também. Um administrador consegue cadastrar outros administradores, outros usuários que poderão ter acesso a esse envio de e-mail. Basta eu colocar o usuário, o e-mail, a senha e a confirmação de senha e dar um cadastrar. Realizando esse processo, eu terei um novo usuário e aqui no banco, todos os usuários que são criados, eles estão com as senhas criptografadas, tá? Então a gente vai aprender a criptografar essa senha aqui também. Então são várias funcionalidades que a gente vai ter aqui. A gente vai trabalhar com essas rotas no MVC, vai conseguir criar formulários, realizar a gravação de dados dentro do banco, porque esses registros aqui tá tudo salvo dentro do banco. Se eu abro aqui o nosso SQL Server e venho aqui na nossa tabela de registros de e-mail, a gente vai verificar que cada um dos e-mails que são salvos a partir do momento que a prospecção de e-mails acontece, ela fica salva aqui dentro do banco. Então a gente vai aprender a salvar isso dentro do banco, vamos aprender a encaminhar e-mails, inativar um e-mail e assim por diante. São diversas funcionalidades. Criar usuários, estarmos aí também realizando a criptografia de senha, entre outros.
Então aqui nós temos o nosso registros de e-mail. Se a gente dá um play, a gente percebe que temos dois registros ali, que é os dois e-mails que nós temos cadastrados, o Gmail e o Outlook, que foi o que nós cadastramos agora aqui em vídeo. Nós temos os status, né, mostrando se estão ativos ou inativos, a data dos registros, o nome e o e-mail que foi inserido ali pelo nosso cliente. Então, basicamente, esse é o projeto que a gente vai estar desenvolvendo. Lembrando que a gente tem aqui o botão de sair também, para a gente se deslogar, sem problema nenhum. Então, se deslogando, a gente volta para a página inicial de prospecção de e-mail. É esse o projeto que a gente vai estar desenvolvendo. A gente tem bastante coisa para aprender e bastante coisa para fazer. Espero que vocês consigam coletar um pouco de conhecimento depois da finalização desse projeto. Então, sem mais delongas, vamos iniciar com tudo isso daqui, perfeito? Vamos lá. Nós estamos aqui dentro do nosso repositório, onde nós vamos ter o nosso projeto salvo, né? Esse projeto de prospecção de e-mails. Eu quero mostrar para vocês aqui que nós temos duas branches. Nós temos a master e temos a setup inicial. Então, o que você vai fazer? Você vai estar clonando essa setup inicial, porque aqui nós já temos a conexão com o banco, já temos criado o nosso modelo para que seja salvo dentro do banco, ali dentro da tabela. Eu vou tudo mostrar mais aprofundadamente para vocês lá dentro do nosso código, mas clonem esse setup inicial para que vocês iniciem da mesma forma que eu. E qual forma seria essa? Dentro aqui do nosso projeto, nós já vamos ter algumas coisas. Por exemplo, a gente já vai ter o nosso AppDB Context, que é o responsável por fazer a conexão com o banco. Lá ele vai criar uma tabela de e-mails, usando como base esse modelo aqui, o e-mail model. Então já está criado aqui esse e-mail model, que basicamente tem essas propriedades, que serão transformadas em colunas, que é o ID, o nome, o e-mail, o status e a data de registro. Então a gente já tem tudo isso aqui nos nossos modelos. Nós já vamos ter também aqui no nosso programa toda a configuração para que a gente consiga se conectar com o banco SQL Server. Então, a gente basicamente nesse setup inicial, nessa branch de setup inicial, a gente já tem tudo relacionado à nossa conexão com o banco. A única coisa que vocês vão precisar fazer é vir aqui no App Settings, mudar o server para ser o server do seu SQL Server, que você vai conseguir o server abrindo o SQL, vindo nessa tomadinha e pegando esse nome aqui, que é o nome do seu servidor, perfeito? Então, você vai basicamente colocar aqui no campo do server e depois você vai vir em ferramentas, gerenciador pacotes NuGet, console do gerenciador de pacotes, vai abrir aqui na parte de baixo e você vai basicamente escrever um update database. Realizando esse processo, já vai ser criado no seu banco a nossa tabela de registros de e-mail e a conexão com o banco já vai ter sido realizada. Então daí vai faltar apenas o resto do desenvolvimento, que é o que nós vamos fazer aqui. Perfeito? Então faça essa primeira configuração para que vocês consigam seguir todo o projeto junto comigo, da forma que eu vou estar seguindo aqui. Perfeito? Então, beleza. Vamos minimizar aqui e vamos iniciar todo o processo. Nós já temos aqui o nosso controller, ele está retornando aqui uma index, né, uma tela de index, que se a gente abre a nossa view e vem em home index, é basicamente essa mensagem que está retornando. Porém, nós já sabemos o que nós queremos que efetivamente retorne. Nessa página de index vai ser a nossa página de prospecção de e-mail. Então, é basicamente aqui onde vai ficar o nosso input de nome e o nosso input de e-mail que o nosso cliente vai preencher. E a partir desse preenchimento, nós vamos estar gravando as informações dentro do banco de dados. Perfeito? Então, vamos iniciar aqui o nosso index. Já vamos começar a fazer todo o nosso layout. Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai criar aqui vai ser aqui em cima. Nós vamos repassar que a gente vai estar recebendo dentro desse index um model e-mail model. Logo abaixo, vamos criar aqui uma div que ela vai ter uma classe. Vamos colocar aqui, essas classes são tudo referente ao Bootstrap, perfeito? Então, por isso que a gente está criando elas aqui. Então, div class de flex. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês visualizarem o que eu estou escrevendo. Então, uma div display flex, flex column, para ficar tudo em cima um do outro, um justify content center e um align content center também. Então, vamos deixar tudo centralizado. Aqui dentro, uma nova div será criada com uma classe de text center. Dentro desta div, uma outra div vai ser incluída. Vamos colocar para essa nova div um style high 300 pixels, então seria uma altura para essa div.
Vamos colocar aqui as nossas aspas, beleza. E dentro dela, uma nova div, nós vamos colocar para ser referente à nossa caixinha, onde vai constar a nossa imagem, tá? Então, basicamente assim. Deixa eu ajustar aqui, que eu tô criando várias divs ao mesmo tempo. Uma div aqui, tracinho para fechar, beleza, criamos a div. Essa div especificamente, então, uma array de 300 pixels e vamos colocar mais uma classe. Então, vai ser aqui o text center como uma classe que nós vamos incluir e o margin top 3 e o margin bottom 5. E dentro dela, nós vamos colocar a nossa imagem. Então, essa daqui é a caixinha referente à imagem. Então, vamos colocar a tag image, img, src, a gente já vai colocar o caminho da imagem e um style do tipo width 100% e high 100% também. Agora, com relação às imagens, eu já tenho as imagens aqui salva. São essas 3 imagens, então, que a gente vai precisar para o nosso projeto. Eu vou colocar essas 3 imagens no nosso setup inicial também, assim, vocês já vão, a partir do momento que clonarem o setup inicial, vocês já vão ter acesso a essas 3 imagens aqui e não vão precisar fazer o processo que eu vou fazer agora, que é basicamente de arrastar essas imagens aqui para uma pasta image dentro do www.root. Então, eu vou criar aqui uma nova pasta, img, vou selecionar e vou jogar aqui para dentro. Perfeito. Isso daqui eu vou colocar no setup inicial, então quando vocês clonarem, as imagens já vão vir automaticamente. E aqui no caminho da imagem, a gente vai colocar que é no /image, e a imagem que nós vamos colocar aqui é a program. Beleza, então a gente tem essa imagem aqui dentro. Agora, nós já percebemos que dentro do nosso projeto, nós temos várias caixinhas. Nós temos primeiro a caixinha da imagem, que foi a caixinha que foi criada agora. Nós temos essa outra caixinha que é um texto e uma outra caixinha que ficam os inputs e o botão. Então, a primeira caixinha já foi criada aqui, que é basicamente a da imagem. Agora, vai ser criada aqui na parte de baixo uma nova caixinha. Essa caixa, ela vai ter também um text center. Dentro dela vai ter um H2, que vai ser basicamente essa caixinha referente ao nosso texto. E dentro dela eu vou colocar esse textinho aqui. Deixa eu copiar, colar. Desperte seu potencial, aprenda a programação de forma descomplicada. Esse H2, ele vai ter um style. Então, a gente vai colocar aqui uma color para ele de dark orange. E um font weight, uma de bold, então a gente deixou em negrito esse texto. Vamos colocar um pezinho, classe text center, e dentro desta classe aqui, desse parágrafo, a gente vai colocar um novo texto. Colocado, perfeito, agora a gente já tem a nossa próxima div. Deixa eu fechar aqui. E ok, a gente tem então a primeira caixinha de imagem, a segunda caixinha referente ao texto e vamos criar uma terceira caixinha agora que vai ser referente aos nossos inputs, né? Onde a pessoa vai preencher ali o e-mail, o nome e assim por diante. Então aqui dentro dessa div a gente vai criar um formulário. Dentro deste formulário nós vamos ter uma nova div com a classe margin bottom 3. Aqui, essa div vai ser formada por uma label, que vai ser o nome. Deixa eu até deixar tudo na mesma linha, que acho que fica mais fácil de compreender. Então, a label, que é o nome. O input, que é efetivamente o preenchimento, né? Onde o usuário vai estar preenchendo. Vai ser do tipo texto, que é um texto que vai ser preenchido. E class form control. A gente pode colocar um ESP4 nome. Esse ESP4 está basicamente se relacionando com essa model que a gente está recebendo. Dentro dessa model, a gente tem o nome, a propriedade nome, e nós estamos falando que esse input aqui, ele é responsável por preencher essa propriedade. Então,
Então, perfeito. Embaixo aqui, a gente consegue estar colocando mais um input, mais um span, nesse caso, para a gente fazer para que seja feita aquelas mensagens de erro. Coloca apenas um ASP validation for nome e pronto. Se por um exemplo esse input não for preenchido no momento que foi clicado para submeter esse formulário, um erro vai aparecer. Agora, que erro vai aparecer? Nós vamos voltar aqui no nosso modelo, e-mail model, e aqui nós vamos criar algumas mensagens de erro e algumas questões necessárias. Primeiro, aqui em cima a gente pode colocar um data annotation key, falando que o nosso ID, ele é a nossa primary key, né, a nossa chave de identificação. O nome, a gente pode colocar um required, falando que ele é obrigatório ser preenchido. Então, se ele não for preenchido, a gente coloca uma error message do sentido insira o nome. Então, é essa mensagem que vai aparecer ali no nosso spam, caso ele não seja preenchido. Vamos colocar no e-mail também a mesma coisa e perfeito. Aqui no status, a gente pode colocar um igual a true para que a gente inicie ele como verdadeiro. A partir do momento que a gente cria um novo e-mail, automaticamente o status vai ser de ativo. Ele só muda o status a partir do momento que a gente fizer uma operação de inativar e ativar novamente caso seja necessário. Então, perfeito. A gente volta aqui no nosso index e vamos continuar o nosso desenvolvimento. Então, a gente já criou a primeira caixinha, né, o primeiro input no formulário. Vamos criar a segunda. Então, classe MB3, margem bottom 3, e dentro aqui vai ter o mesmo estilo. Então, a gente pode copiar aqui em cima, só que dessa vez vai ser para e-mail, o tipo vai ser e-mail, vai ser ASP for e-mail e vai ser o ASP validation for e-mail. Perfeito. Agora, embaixo dessa segunda caixinha de div, a gente vai criar um button. Esse botão vai ser o responsável por estar submetendo esse formulário. A gente vai criar uma classe para ele do tipo btn success, para que ele seja verdinho, um text center e um idef sem para ele ocupar toda a largura ali da nossa tela. Um style, ele vai ser color black, para que a cor da nossa fonte seja preta. Um fonte weight bold, para que fique negrito. E ele vai ser do type, do tipo submit, que ele vai submeter, então, esse formulário. A gente pode colocar o nome de enviar informações. Aqui no formulário, o que a gente vai submeter e para onde? Então, basicamente, a gente vai criar um método post. Ele vai ser um método post e ele vai basicamente mandar todos esses dados para o ASP Controller Home para a nossa action que nós vamos ainda criar de salvar dados cliente. Então, basicamente dessa forma, se a gente der um play aqui na nossa aplicação, só para nós darmos uma verificada em como ela está ficando até o momento, para ver se tudo está de acordo com o que nós imaginamos. Perfeito, então já está ficando mais parecido aqui com o nosso projeto. A gente já tem algumas coisas aqui, só precisamos mudar aqui para ficar centralizado e aqui em cima ele é dark, né? Ele não é clarinho aqui. Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos voltar aqui no nosso index. Vamos verificar aqui o nosso texto. Certo, então aqui a gente já verifica qual que é o problema. Aqui no Text Center eu coloquei um igual ao contrário de colocar um tracinho. Então agora é para ficar ok. Com relação à nossa navbar, que está com branco em vez de estar preto, a gente vem aqui em Share, Layout, e aqui tá Navbar Light, a gente coloca um Dark, esse BG White a gente coloca um Dark também. Vamos salvar, vamos dar um play novamente na aplicação e vamos ver se agora ela atualiza da forma que nós queremos. Perfeito, ficou no meio e agora aqui na parte de cima está o preto. Tranquilo, dessa forma que nós desejamos aqui todo o nosso processo. A gente só pode fazer uma última verificação. Percebam que a nossa label ela tem um espacinho para o input e no nosso caso ela não está tendo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, aqui no nosso label, dentro lá do nosso index, aqui no nosso label a gente vai colocar uma classe de form label. No de cima a mesma coisa, form label. Tranquilo, dessa forma já é para ficar da forma que nós desejamos. Como nós já estamos com o nosso underline layout aberto aqui, que a gente veio em share underline layout, a gente já pode modificar aqui o que está escrito. Em vez de nós deixarmos conforme está essa
página coleta e-mail vídeo, né, que foi o nome do projeto que eu criei quando foi criado o projeto, a gente vai modificar. Vamos colocar coleta de e-mails. Perfeito, agora o nosso título ali vai ficar coleta de e-mails aqui nessa parte de cima. Dei um play na aplicação, pronto, coleta de e-mails, e agora a gente tem o espacinho aqui. Perfeito, está funcionando perfeitamente bem. Agora, já vamos criar o quê? Vamos vir aqui no nosso home e criar a tela de agradecimento. Vamos lá no nosso home controller, vamos copiar esse index e vamos colocar agradecimento. Ele vai receber um e-mail model, que vai ser e-mail recebido. Não, vamos colocar info recebida. E essa info recebida é o que a gente retorna para a nossa view. Simplesmente isso. Agora a gente pode clicar com o botão direito em cima de agradecimento, adicionar exibição e vamos criar uma nova view para a tela de agradecimento. Para quando a pessoa envia as informações, aparece ali uma tela de agradecimento. O nome dessa view vai ser agradecimento e vamos adicionar. Perfeito, ela vai receber aqui um model e-mail model. E aqui embaixo já vamos criar o nosso layout, que é um layout mais rápido. Basicamente uma div com a class text center, um deflex, um justify content center e um align content center. Vamos colocar aqui um align content center. Eu acho que eu escrevi align errado. Vamos vir aqui no nosso index para a gente ver. Beleza, align content center. Perfeito. E um flex column para ficar tudo um em cima do outro. Aqui dentro vamos ter um H2. Esse H2, o texto dele vai ser parabéns, vírgula, arroba. Daí dentro do modelo a gente vai pegar o nome, porque a gente quer que esse nome ele seja variável de acordo com qual informação a pessoa preencheu ali no campo. Então, se ela preencheu A, vai aparecer parabéns A, preencheu B, vai aparecer parabéns B, e assim por diante vai aparecer o nome específico da pessoa. Para isso, a gente pega o modelo que a gente está recebendo dentro da view e pega a propriedade model. Por essa razão que a gente está enviando para a view a nossa info recebida, que é o e-mail model que nós estamos recebendo. Perfeito? Basicamente por conta disso. Nesse H2, a gente já pode colocar aqui um style, nesse caso, para que a cor fique laranja. Então, vamos colocar um style, color dark orange. E embaixo a gente coloca o nosso parágrafo. Esse parágrafo ele vai ter este texto aqui. Para você tá querendo esse texto, não quer copiar, vão vir então aqui na master, na branch da master, página coleta e-mails, vão vir em views, home, agradecimento e copia aqui o texto. Basicamente isso você já consegue estar copiando o texto sem precisar escrever palavra por palavra, sem nenhum tipo de problema. Então a gente colocou aqui o nosso P e logo abaixo a gente vai colocar uma nova div. Uma nova div com a classe text center. E dentro desta div, uma nova com o style high 350 pixels e a classe text center, margem top 5, margem bottom 5. E dentro dela, uma IMG, que é o SRC, a gente coloca barra IMG, barra, e aqui qual nós vamos utilizar é o comemorar sem fundo. Style, width 100%, width 100% e high 100%. Já temos a nossa tela de agradecimento. Então, beleza, a nossa tela de agradecimento está aqui, porém para nós chegarmos à nossa tela de agradecimento, primeiro nós precisamos ter passado por essa salvar dados cliente, porque depois que a gente salva os dados do cliente no banco, que nós automaticamente voltamos para a nossa tela de agradecimento, perfeito? Então, lá dentro do nosso home, vai ser necessário criar o método de salvar os dados do cliente. Então, vamos lá. Para criar, a gente precisa vir aqui no nosso home controller, e aqui nós vamos criar, então, o nosso método de salvar dados cliente. Então, a gente já coloca aqui um HTTP post.
Podemos copiar o de agradecimento, colocar aqui embaixo. Esse vai ser o nosso método. Então, a gente coloca aqui que ele vai retornar um async task action result. Assíncrono, porque a gente vai ter que conversar com o banco para conseguir salvar as informações. Então, para que a gente espere que o processo seja realizado antes de nós seguirmos com o código. Então, perfeito. Aqui o nome vai ser salvar dados cliente. Lembrando que esse nome aqui tem que ser exatamente igual ao nome que está aqui no nosso index como action. Então, é salvar dados cliente. Tem que estar exatamente o mesmo nome, porque é esse método que vai ser chamado. Perfeito? E ele vai receber aqui também um e-mail model info recebida. Vamos criar aqui um if que vai verificar se o modelo ele está válido, está preenchido com todas as informações. Então, se o e-mail, dentro do e-mail model, o nome está preenchido, se o e-mail está preenchido e assim por diante. Vai realizar essas validações. E vamos colocar aqui um else, caso não esteja nada preenchido, algum erro esteja ali. Caso algum erro estiver, por exemplo, eu cliquei em salvar dados, mas eu não incluí o meu e-mail, ou cliquei em salvar dados e não incluí o meu nome, eu vou ter um redirect to action, então eu vou voltar para a mesma tela, lá para a tela do index, com os erros aparecendo aqui embaixo. Insira o nome, insira o e-mail e assim por diante. Então, basicamente isso. Se estiver tudo válido, a gente vai poder efetivamente criar, então, o nosso registro dentro do banco com os dados que foi repassado. A gente pode colocar aqui uma variável, registro feito, vai ser igual a await, então a gente vai esperar que essa solicitação seja feita lá dentro da nossa interface e-mail interface, onde vai ter o método salvar dados cliente, que vai receber os dados do cliente para serem salvos. Info recebido. E logo depois de nós salvarmos, né, persistirmos esses dados dentro do banco, nós vamos dar um return view, indo para nossa view então agora de agradecimento, passando o nosso registro feito. Porém, a gente ainda não tem essa interface. Então, a gente vai criar aqui dentro do nosso página coleta e-mail vídeo. Vamos vir aqui em página, vamos vir adicionar e adicionar uma nova pasta. Essa pasta vai se chamar Services. Uma nova pasta aqui dentro vai ser o e-mail service. Então, aqui vai ficar todas as nossas operações referentes aos e-mails. E dentro dela nós vamos ter a nossa e-mail interface. Como também vamos ter a nossa e-mail service. A e-mail service, ela vai herdar daí e-mail interface, vai implementar ela. E a e-mail interface, ela não é uma classe, ela é uma interface. Perfeito, dessa forma aqui que nós precisamos fazer. Dentro dessa interface, a gente já vai colocar que nós vamos ter um método do tipo task, que retorna um e-mail service. Ela retorna um e-mail model. O nome desse método aqui vai ser salvar dados cliente, e ele recebe um e-mail model que é a info recebida. Prontinho. Agora, se nós viermos no e-mail service, ele vai aparecer algum erro aqui, porque a interface não está sendo implementada, então a gente dá um Ctrl ponto, prontinho, implementou o método. Agora vamos efetivamente colocar funcionalidade para esse método aqui. O que ele vai fazer vai ser uma coisa bem fácil, bem rápida e bem curta. Então a gente vai criar um try, porque é o que a gente vai tentar realizar, né? Nós vamos tentar realizar e caso dê um erro nisso que a gente vai tentar realizar, a gente cai no catch, dando um throw new exception e exis.message, a mensagem de erro. E dentro do try, a gente vai basicamente entrar dentro do banco, salvar esses dados dentro do banco e retornar o registro que foi criado. Simplesmente dessa forma. Mas para fazer esse contato com o banco, a gente precisa primeiro criar o nosso construtor, onde nós vamos implementar aqui dentro desta classe o nosso DBContext. Então a gente vai fazer aqui a nossa injeção de dependência com o nosso app DBContext. Ele vai se chamar context. E já vamos criar a nossa variável que vai receber esse context. Então, private read only do tipo app DBContext e ele vai receber um underline context. E esse underline context que vai receber aqui dentro do nosso construtor o nosso contexto. Perfeito, agora sim a gente consegue acessá-lo. Então, a gente der um underline context
.add e colocar a info recebida, a gente já está adicionando esse registro dentro do banco. Agora, para salvar tudo isso, a gente pode colocar um await. Colocando o await, não esquece de colocar o async aqui em cima. No meu caso, colocou automaticamente, mas coloco o async. Await underline context ponto save changes async. Então, a gente está salvando agora os dados que a gente adicionou dentro do banco. Estamos persistindo agora com mais certeza eles dentro do banco. E após salvar, agora a gente só vai precisar dar um return. Info recebida. Prontinho. Retornamos, então, a info recebida que nós tivemos. Esse e-mail interface está dando erro, porque aqui a gente vai ter que criar uma nova injeção de dependência, onde nós vamos receber a nossa e-mail interface, que nós vamos dar o nome de e-mail interface. Então, a gente vai fazer aqui a nossa injeção de dependência. Private, read only e e-mail interface, e-mail, underline, e-mail interface. E esse e-mail interface vai receber aqui dentro do nosso construtor. Agora o erro aqui já não está mais acontecendo. Se nós salvarmos e dermos um play, a gente vai agora testar para ver se está funcionando. Eu vou aqui não recuperar, estou abrindo aqui o meu SQL para nós vermos se as informações vão ser persistidas aqui no banco. Estamos aqui então com o banco aberto. Eu vou abrir aqui o nosso projeto, a nossa base de dados. Aqui nós já temos as nossas tabelas. E dentro dessas tabelas nós temos a tabela de registro de e-mails, que é basicamente aqui, essa daqui de e-mails. Basicamente, quando um usuário ele salva o nome ou e-mail, é aqui que o registro deve ser salvo. Então eu já vou fazer um select nessa tabela aqui, só para nós vermos se tem algum dado, até então é para estar vazio. E após realizar o processo ali dentro da nossa aplicação, nós vamos conseguir confirmar se efetivamente vai ser criado um novo e-mail e um novo registro ou não. Então a gente já sabe aqui que a nossa listagem está vazia. Se nós viermos aqui no nosso projeto e dermos um play no projeto, vamos verificar se vai acontecer algum erro, alguma coisa, ou se vai tudo funcionar perfeitamente bem. A gente teve um erro, unable to resolve service for type, e daí deu um erro aqui para no momento de resolver a nossa implementação do nosso e-mail interface. Isso está acontecendo porque a gente não veio aqui no program e registrou o nosso serviço. Para registrar, a gente precisa colocar um builder.services.add scoped, e aqui dentro a gente coloca que a nossa interface e e-mail interface vai ser implementada na e-mail service. Prontinho. Escrevemos agora a gente consegue estar dando um play aqui na nossa aplicação novamente e provavelmente agora vai funcionar. Funcionou. Aqui eu posso colocar teste@gmail.com e enviar informações. Tá carregando, parabéns, teste, já apareceu o teste, o nome correto, a tela de agradecimento, conforme nós queríamos, e se a gente vir no banco e der um select, agora nós já temos aqui o nosso registro, o nosso primeiro e-mail salvo. Então já está funcionando, a gente já conseguiu criar a nossa primeira tela, a tela de agradecimento e salvar o e-mail no banco. Vamos prosseguir porque tem muito mais coisa para nós realizarmos nesse projeto. Perfeito, então agora o que será criado é a listagem de registros. Então, para a gente listar cada um dos e-mails que nós temos cadastrados dentro do nosso banco, e assim podemos entrarmos em cada um deles para ver as informações e enviarmos propriamente dito os e-mails para as pessoas. Então, para isso, a gente vai vir aqui nos controllers e vai criar um novo controller, uma nova classe aqui, a gente vai vir com o botão direito, adicionar um novo controlador MVC vazio, vamos adicionar, e o nome desse controller vai ser e-mail, então vai ser e-mail controller. Então, basicamente, nesse e-mail controller, a gente vai realizar todos esses métodos. Primeira coisa que a gente já pode estar fazendo aqui é o seguinte, dentro aqui do setor do nosso construtor, já vamos incluir e injetar o nosso e-mail interface. Então, e-mail interface, e vamos colocar aqui a nossa propriedade privada de apenas leitura, read only, nosso e-mail interface. E underline e-mail interface, perfeito. Então, a gente já faz aqui a junção e perfeito, nosso underline e-mail interface está recebendo o e-mail interface que está vindo aqui no nosso construtor. Agora vamos criar o nosso index. Primeira coisa que a gente vai fazer no index é o seguinte. Primeiro, vamos dar um espaço aqui.
vamos criar uma variável registros e-mails. Então, a gente tem que pegar todos os e-mails que tem dentro do banco. Então, para isso, a gente vai dar um await. Não esquece de colocar o async aqui em cima. Um await, underline, e-mail interface, ponto, listar e-mails. Então, a gente vai listar todos os e-mails que tem dentro do banco. Tá dando erro porque a gente ainda não tem esse método. Aqui em cima, ao lado do async, a gente já pode modificar também. Nós vamos estar recebendo, então, um task action result list, um action result do tipo lista, e lista do que? De e-mails model. Vamos dar um Ctrl ponto aqui para dar o nosso using, fechar aqui os nossos balãozinhos, e vai ser o nosso index, basicamente aqui. Aqui embaixo, colocamos um return view, que vai retornar o index com nossos registros e-mail. E aqui, a gente vai criar o nosso método. Então, vai ser um task que vai retornar uma lista de e-mail model. O nome desse método vai ser listar e-mails. E ele vai receber uma string pesquisar. Ela pode não ser enviada, basicamente nesse sentido. Então, eu posso ou não repassar a string pesquisar. Se eu não repassar, ela vai ser nula. Se eu repassar, daí ela vai ser o que foi repassado. Eu já explico mais pra frente o porquê disso daqui. Mas, vamos deixar assim dessa forma por enquanto. Vamos voltar aqui no nosso services, e-mail service e e-mail service. Vai estar dando um erro porque a interface não está implementada. Vamos dar um Ctrl ponto e prontinho, agora vamos implementar. Listar e-mail implementado aqui agora. Então, beleza, vamos colocar aqui o nosso try e o nosso catch. E se der algum tipo de erro, a gente dá o nosso throw new exception ex.message. Antes do try, nós vamos adicionar então uma lista de e-mails model, que nós vamos chamar de registros e-mails. Então, vai ser uma new lista de e-mail model. Então, a gente já tem a nossa lista antes do try aqui. No try, a gente vai começar a popular esses registros de e-mail. Primeira coisa que a gente vai verificar é um if. If esse pesquisar é igual a nulo, ou seja, eu não mandei o pesquisar, que é a nossa situação aqui nesse momento, porque nesse listar e-mails a gente não está passando nada, então a gente não passou o pesquisar. Se eu não tiver passado, então eu quero que os meus registros e-mails eles sejam igual ao await. Coloco o async aqui em cima, seja igual a await. Dentro do meu context, eu vou vir nos meus e-mails, na minha tabela de e-mails, e vou transformar em um toList async. Então, eu vou pegar todos os registros que tem lá, vou transformar, vou colocar dentro dessa lista, e aqui no final, eu vou basicamente dar um return registros e-mail. Perfeito. Dessa forma que eu quero. Agora, se por um acaso esse pesquisar ele foi enviado, então eu coloco um else, eu quero que o meu registro de e-mail ele seja populado com a minha tabela de e-mails, porém eu quero que apenas venha os e-mails em que cada um dos e-mails dentro do banco, em que o nome deles contenha o que tem dentro de pesquisar, ou que até mesmo o e-mail.email contenha o que tem dentro do pesquisar. Vamos fechar aqui. E assim, dessa forma, eu posso transformar tudo isso em toList async. O que eu fiz foi o seguinte, deixa eu diminuir aqui para ser mais fácil de nós observarmos. Tá? Então, dessa forma aqui. E toList async. No primeiro método, eu não estou filtrando nada. Se eu não mando pesquisar, eu simplesmente quero todos os registros que tem no banco, independente de qual é o nome, independente de qual é o e-mail, quero todos. Estou colocando todos na minha lista de e-mails e são todos que eu vou enviar lá para a nossa view. Agora, se eu mando um pesquisar, é para nós fazermos um filtro, ou seja, eu quero que entre dentro da nossa tabela de e-mails e pegue apenas os e-mails que condizem, o nome e o e-mail condizem com o que tem no pesquisar. Então, se o nome eu coloco no pesquisar Pedro, eu quero apenas os registros de e-mails em que o nome contém Pedro ou o e-mail contém Pedro. Então, eu estou filtrando para que venha apenas dados específicos. Essa é a regra que vai fazer com que o nosso campo pesquisar funcione. Então, eu coloco ali Gmail, vai aparecer apenas os e-mails que são Gmail. Coloco Outlook, vai aparecer apenas os e-mails que são Outlook e assim por diante. E aqui embaixo, eu dou um return nos meus registros de e-mail. Perfeito? Que eles vão ser populados aqui em cima. Aqui no e-mail controller, eu posso criar agora a nossa regra do pesquisar também. Por quê? Porque dentro do nosso index, eu vou receber ou não
o nosso pesquisar. Então, eu coloco aqui no parâmetro com essa interrogação, dizendo que pode ser nula. E aqui embaixo eu coloco um if. If esse pesquisar for diferente de nulo, então eu realmente tenho um pesquisar, eu vou dar um var registros e-mails, filtro é igual a await. Dentro do nosso e-mail interface, eu vou buscar o mesmo método que é o de listar e-mails, porém eu vou estar passando o meu pesquisar. E aqui dentro eu dou um return view com o nosso registros e-mail filtro. Perfeito. Então, se eu estou passando o pesquisar, eu vou chamar o mesmo método, mas passando o pesquisar, se eu estou recebendo pesquisar. Se eu não estou recebendo, eu chamo não passando absolutamente nada. Então, dessa forma aqui já é para funcionar. Agora, a gente tem que criar a nossa tela de index, né? Então, vamos dar um botão direito, adicionar exibição razor vazia, adicionar. O nome vai ser index mesmo. E agora aqui nós temos o nosso e-mail index. E aqui dentro que nós vamos criar então toda o nosso layout. Primeiro aqui em cima, a gente já consegue colocar que o model que nós estamos recebendo é um enumerable, ou seja, é uma lista de e-mails model. E aqui embaixo nós temos uma div com a class de py5. Então, um pad y5, né? Um pad de em cima e embaixo de 5. Dentro, nós vamos ter uma nova div com a class de container, e mais uma caixinha dentro dessa div container, que vai ser a nossa div que vai conter ali o nosso formulário de pesquisar. Então, dentro desse container, a gente vai criar essa nova div que vai ser um text center e um margin bottom de 5. E aqui dentro a gente cria o nosso form, o nosso formulário, que vai servir então para a gente conseguir fazer as pesquisas, né, os filtros. A gente pode colocar aqui o método get, o ESP action é o index, então dentro do método index, dentro do nosso controller de e-mail, a gente vai ser onde esse formulário vai ser submetido. Criamos aqui uma nova classe, um deflex, display flashes, um justify content, vai ser center, para a gente estar centralizando. E aqui dentro a gente basicamente vai ter um input. E embaixo a gente vai ter o nosso botão que vai submeter aqui esse formulário. Então, dentro do input, basicamente a gente vai colocar um name, tem que ser pesquisar o nome. Esse nome tem que ser exatamente igual ao que está aqui no e-mail controller, dentro do que a gente está recebendo no nosso método. Então, é pesquisar. O class vai ser o nosso form control. Um width 50 e um mx de 2. O style, a gente pode colocar um border, um pixel solid, deixa eu colocar pertinho aqui para ficar correto, um pixel solid gray para ser cinzinha, solid gray, e um border radius de 10 pixels. E no nosso botão, primeiro texto aqui vai ser pesquisar. Vamos acrescentar aqui uma classe de btn primary e uma width de 10. E podemos colocar aqui o nosso type do tipo submit. Perfeito, então esse processo aqui já é para estar funcionando bem. Agora nós precisamos da nossa div, que vai ser responsável por criar toda a listagem de e-mails. A gente vai criar aqui uma class, eu vou colocar aqui o nosso row calls 1, row calls sm2, G0, isso daqui é tudo para de responsividade, tá bom, galera? Então, é um gap 0 e um deflex, e um justify content center. Um tracinho aqui. E aqui dentro a gente vai fazer o nosso primeiro if. If a nossa model é diferente de nula,
Ou seja, efetivamente existe um modelo, nós recebemos um modelo, a gente vai verificar agora se a nossa model.count é maior que 0. Ou seja, existem informações dentro dessa model, é uma lista vazia ou é uma lista que tem dados? No nosso caso, a gente só quer mexer com lista que tem dados. Agora a gente coloca um for each. Então, a gente vai passar por cada um desses registros. Então, para cada e-mail que tem dentro desse modelo, a gente vai fazer aqui a criação de uma nova div. Essa nova div, dessa forma assim. Essa nova div que nós vamos criar, ela vai ter uma class de card, porque a gente vai ter um cardzinho, vai ter um style de uma width de 15 rem, o margin left de 20 pixels. Opa, que eu coloquei fora. O margin left de 20 pixels. Perfeito. E o margin bottom de 20 pixels também. Esse cardzinho, dentro dele, a gente vai ter algumas outras questões. Vamos criar aqui mais uma div. E essa div, ela vai ser o nosso class card body, text center. Dentro dessa div, agora sim, a gente vai criar todas a nossa caixinha. Então, vai ficar aparecendo ali a nossa cartinha, vai ter o nosso card title, o nosso card text, o nosso submit e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um if aqui. Se o nosso e-mail.status ele for igual a true, a gente quer que a cartinha que apareça seja verdinha. Então, a gente vai criar aqui um i, que vai ser um ícone, certo? A classe desse ícone vai ser BI envelope, text center, nós vamos criar aqui um style também, um font size de 50 pixels, basicamente, e um color, que vai ser o nosso color forest green. A gente pode colocar aqui na parte de baixo um H5 de @email.nome, ou seja, para aparecer o nomezinho do e-mail. E nesse H5, colocamos aqui uma class card title. Perfeito. Nesse else aqui, a gente pode colocar um else caso o status seja false, né? Então, se a pessoa estiver inativa, ela não estiver ativa, a gente vai criar basicamente o mesmo izinho, o mesmo ícone aqui, com as mesmas informações. A única coisa que vai mudar vai ser que vai ser um dark red a cor, ao invés de um forest green como cor, o verdinho vai ser um vermelho. Perfeito? Então, a gente fez aqui o nosso H5. Embaixo, a gente pode colocar um pezinho que vai ser o @email.email, então vai aparecer a informação de e-mail desse e-mail que nós estamos mexendo no momento. A gente pode colocar um outro pezinho que vai ser o nosso @email.dataregistro e vamos colocar um ponto toString para ficar nesse formato aqui. A gente vai mudar o formato da data para ficar dia, mês e o ano. Perfeito? Nesse formato aqui que a gente quer que fique. Embaixo, a gente tem o nosso azinho, que ele vai ter a nossa classe de btn info width 100. Podemos colocar também um style nele. Vamos fechar nossas aspas aqui, colocar um style. Vamos ver se está tudo fechado aqui. btn info. Tava tudo certo, beleza. Style, font size, vamos colocar um 16 pixels, um color, vamos colocar black, e um font weight, vamos colocar bold. E aqui dentro desse azinho, a gente coloca basicamente detalhes, ou seja, para nós verificarmos os detalhes desse e-mail, que é quando a gente vai lá para o nosso formulário e dentro do formulário a gente consegue realizar algumas operações. Perfeito? Então vamos colocar detalhes e já vamos colocar aqui o nosso ASP Action, que quando a gente clica nesse azinho, a gente vai para detalhes e-mail e ASP Controller e-mail. Perfeito, dessa forma aqui. Dentro desses outros
aqui card title a gente colocou no e-mail, a gente pode colocar um card title no @e-mail aqui também. E nesse pezinho onde fica a data, a gente pode colocar um class card text. Desta forma. Vamos salvar. Vamos dar um play na nossa aplicação novamente para verificar como que ela vai ficar, para ver se agora ela já fica aparecendo a listagem. Prontinho, nosso projeto rodou aqui. Como nós não temos nenhum botão para chegar naquela tela, a gente vai chegar pela URL mesmo. A gente coloca um /e-mail, dá um enter e prontinho, apareceu aqui o nosso teste, que é o único e-mail que nós temos. Porém, a gente percebe que o nosso ícone eles não está aparecendo. Basicamente porque a gente tem que vir aqui em Bootstrap Icons, Bootstrap Icons, porque é um ícone do Bootstrap, aqui tem vários ícones, a gente arrasta até aqui embaixo, e aqui a gente vai copiar basicamente esse link aqui, esse CDN, esse link. Vamos copiá-lo, voltar aqui para o nosso projeto, a gente vai vir aqui em Layout, Share Layout, dentro de Views, e aqui em cima a gente coloca o nosso link dos nossos ícones. Vamos salvar, vamos dar um novo play aqui na nossa aplicação. E prontinho, o nosso ícone agora ele apareceu. Percebam que agora ele está bem colado aqui em cima. Então a gente pode voltar aqui no nosso página coleta e-mail vídeo. Vamos vir aqui no nosso index e aqui a gente vai colocar dentro da div em que faz toda o nosso for each, vamos colocar um margin top de 5 para ficar ali um afastamento. Vamos salvar aqui, vamos esperar carregar aqui o nosso projeto e prontinho, a gente tem um espaçamento entre o nosso pesquisar e aqui. Se a gente coloca só oi aqui e dá um pesquisar, não aparece mais nada porque não tem nenhum que seja oi. Se a gente pesquisa, novamente ele aparece daí o ícone, o registro que nós temos aqui, sem nenhum tipo de pesquisar, porque daí a gente mandou como nulo. Perfeito? Então essa parte já está funcionando. Se a gente clica em detalhes, nós ainda não temos a nossa página de detalhes de e-mail. E é isso que nós vamos estar criando agora. Para criar essa tela de detalhes, nós vamos voltar aqui para o nosso código. Deixa eu fechar tudo que está aqui para a gente conseguir se localizar. Primeira coisa que a gente vai abrir é o nosso e-mail controller. Perfeito? Então aqui eu posso até minimizar esse método do index que está aqui. Então vamos vir aqui e minimizar o método do index. Embaixo do método do index, nós vamos criar um método de detalhes e-mail. Então a gente vai criar aqui um HTTP GET. Ele vai ser um public async task action result e-mail model. E o nome desse método vai ser detalhes e-mail e ele vai receber um int id. Ele vai ter que receber um id para que nós saibamos qual é o e-mail que nós queremos ver os detalhes. Se é o e-mail 1, o e-mail 2, 3, especificamente, aquele único e-mail que nós queremos ver o detalhe naquele momento. Perfeito? Basicamente por isso que a gente recebe o ID. Tanto recebemos o ID, como se nós voltarmos lá na nossa tela index de e-mail, nós vamos verificar o seguinte, se a gente vem aqui em e-mail index, quando a gente clica aqui nesse detalhes, além de ir para a nossa action detalhes e além de ir para o nosso controller e-mail, nós temos que passar um ASP route ID, porque nós temos que passar esse ID para o nosso método. E a gente pega esse ID do e-mail que nós estamos iterando no momento, a gente pega o ID e prontinho. Esse ID ele vai ser enviado aqui para detalhes e-mail. Perfeito? E aqui nós vamos conseguir verificar e buscar no banco esse e-mail em específico. Então a gente pode colocar aqui um var registro e-mail, damos um await, dentro do nosso e-mail interface a gente vai listar e-mail
por ID. Então, a gente vai pegar aquele e-mail específico desse ID ali e vamos retornar a nossa view com o registro de e-mail. Esse listar e-mail por ID não existe, então a gente vai ter que copiar, vir aqui no nosso e-mail service interface e dentro do e-mail interface nós vamos criar o método em que a gente lista por ID. Ele retorna um task e-mail model, listar e-mail por ID e ele recebe basicamente um int ID. Se nós abrirmos agora o nosso e-mail service, ele vai estar com um erro aqui porque a interface não está implementada, dando um ponto ao ponto, implementar interface, prontinho, já vai aparecer aqui o listar e-mail por ID. A gente pode então apenas estar criando o nosso try-catch primeiramente, né? Então o nosso try e o nosso catch e damos o nosso throw new exception, nosso ex.message. E dentro do try, a gente vai então pegar esse registro lá dentro. Então, a gente vai basicamente colocar um var registro e-mail é igual a await underline context ponto e-mails. Dentro da nossa tabela de e-mails, nós vamos buscar o first ou default. Então, para cada registro de e-mail que tem lá dentro, a gente quer buscar aquele e-mail em que o ID do e-mail seja igual ao ID que nós estamos recebendo. Então, é basicamente isso que nós fizemos aqui. Nós podemos, então, dar um return registro e-mail. Perfeito. Dessa forma. Então, basicamente, quando nós estivermos retornando o nosso detalhes e-mail, a gente já está retornando um e-mail específico. A gente pode dar um botão direito aqui em cima desse método dentro do e-mail controller, adicionar exibição, adicionar razor vazia e nós vamos chamar de detalhes e-mail. Dentro de detalhes e-mail, nós vamos começar então a desenvolver aqui o nosso layout. Então, a gente vai primeiro colocar aqui um @model, e-mail model, e aqui a gente vai colocar if model for diferente de nulo, ou seja, efetivamente existe um registro de e-mail, nós vamos criar aqui uma div que vai ter a nossa class container para deixar tudo bem centralizado, text center e margem top 5. Text center aqui ajustado e dentro aqui a gente vai colocar o nosso formulário. Nosso /form desta forma. Então, esse é o formulário que nós temos. Ele vai estar submetendo para um método post. Então, a gente coloca aqui method post para dentro do nosso ESP controller e-mail e o nosso ESP action enviar e-mail. Então, esse vai ser o formulário que vai ter a opção de nós estarmos enviando um e-mail. Perfeito? É basicamente isso. Então, enviar e-mail e dentro desse form, primeiro a gente coloca o nosso input do tipo hidden, que vai ser o nosso ESP for ID. Então, esse daqui vai ser o input referente ao ID, só que ele não vai aparecer em tela, ele aparece apenas no código. Criamos aqui mais uma div. A class vai ser margin bottom, class margin bottom 1, para ter uma distanciação, um distanciamento. Vamos colocar aqui a nossa label. Opa! Nossa label. Nesse caso, essa label vai ser pro e-mail. Ela vai ter uma classe de form label. Form label. E aqui embaixo, a gente pode colocar agora o nosso input, que vai ser do tipo e-mail, class, form control, ESP for. Então, ela é para o nosso e-mail. Então, ela preenche a propriedade de e-mail que tem dentro de e-mail model, porém ela vai ser disable porque a gente não vai poder alterar esse e-mail, porque foi o e-mail que o nosso usuário colocou, a gente não pode alterar. Então, a gente deixa disable. Vai servir apenas para nós visualizarmos qual foi o e-mail que o nosso usuário inseriu. Embaixo, a gente pode colocar
copiar e colar e colocar basicamente que esse daqui é pro nome, que vai ser o text, disable também, e embaixo a mesma coisa, porém para a data de registro. Data de registro. Então, o ESP4 vai ser data registro, de registro, disable ali, ok. Aqui embaixo, nós vamos colocar aqui um novo input do tipo hidden também, type hidden. Esse vai ser ESP4 email. Diferentemente desse aqui, que é apenas disable, então a gente não envia nada, esse daqui ele vai ser hidden, porque ele não vai aparecer para o usuário, mas ele vai estar mandando o nosso ESP4 e-mail. Então ele vai estar mandando o e-mail do usuário para qual nós queremos enviar. A gente pode colocar um name aqui também, do tipo endereço e-mail. Prontinho. Então a gente está recebendo o nosso e-mail para o método ali de enviar e-mail, porque a gente precisa ter o e-mail do nosso usuário para estar conseguindo encaminhar o e-mail para ele. A gente cria agora aqui uma nova div, a gente pode até copiar essa mesma div aqui na parte de cima, a gente coloca a label, só que a label nesse caso vai ser assunto e-mail, ele não vai ter esse ESP4, só que ele vai ter um name, esse name vai ser o assunto e-mail, name, assunto e-mail. A gente pode copiar essa div, colar aqui embaixo, ele vai ter um margin bottom de 5 nesse caso, margin bottom de 5, esse de baixo também, e vai ser o nosso mensagem e-mail. Só que em vez de input, vai ser um text área. Um text área, e a gente vai, pega e abre aqui fecha, no caso aqui no final, nosso text área. Ele não vai ser disable, nem o nosso assunto e-mail não vai ser disable, a gente vai poder preencher. E aqui nós temos o nosso text área, que ele vai ter também um name, só que nesse caso vai ser texto e-mail, do tipo text. O tipo text aqui a gente pode tirar esse type, ele vai ser o class form control, tudo certinho, type text aqui no assunto de e-mail, tranquilo. Agora aqui embaixo a gente pode criar o nosso botão, que vai ser o responsável por submeter esse formulário. Esse botão vai ser o enviar e-mail. Perfeito. Então a gente coloca aqui que ele vai ser do tipo submit, e o class vai ser btn warning, width 75, width 75 aqui no class, é por isso a gente está colocando dessa forma por conta de estar utilizando o Bootstrap, margin bottom 2, e aqui a gente coloca um if, se o nosso model.status for igual a true, significa que o usuário ele está ativo. Se ele está ativo, o que nós podemos fazer é inativá-lo. Então a gente cria aqui o nosso azinho, o nosso class btn danger, width 75, margin bottom 2, e vamos criar aqui um style também, font size 16 pixels. E aqui a gente coloca o nosso ESP action, vai ir para modificar status, ESP controller, vai ir para e-mail, e o nosso ESP route ID, para que nós saibamos exatamente quem que é esse e-mail aqui, vai vir aqui com um igual. E agora a gente vai passar basicamente o nosso model ID, então model.id. E aqui ao ladinho a gente coloca inativar registro. Inativar registro. Deixa eu tirar um zoom um pouco para nós verificarmos. Então, basicamente, esse é um botão btn danger, ele vai ser vermelhinho, aonde ele vai mandar para a action de modificar status, e ele aparece como inativar registro porque o usuário ele está como true. Se por um acaso fosse um else aqui, o usuário estivesse inativado, a gente colocaria ativar registro. E em vez de btn danger, nós poderíamos trocar para btn Sussex, porque daí ele fica verdinho aqui. Perfeito. E eles chamam o mesmo método, a única diferença é o botão, né, o nome que ele vai estar. E aqui embaixo a gente pode até copiar e colar aqui na parte de baixo esse outro, que vai ter btn info, width 75, margin bottom a gente pode tirar, o style ainda vai ser 16 pixels, o ESP action vai ser index, e o ESP controller vai ser e-mail. A gente tira o ESP router ID e esse daqui vai ser referente ao nosso voltar, para nós voltarmos ali para a tela inicial. Perfeito?
Então, dessa forma aqui, ele já funciona. Vamos dar um play na nossa aplicação e vamos verificar se efetivamente está funcionando da forma que nós esperamos. Vamos esperar aqui carregar. A gente pode até dar um fechar aqui. Vamos fechar aqui o nosso projeto e a gente vai dar um novo play aqui nele. Então, a gente vai dar aqui um play no projeto. Beleza. A gente vai vir aqui no nosso URL da barra e-mail. Entramos na tela de e-mails, a gente clica em detalhes, aparece a tela de detalhes com o nosso e-mail, o nome, tudo certinho, a data de registro, porém a gente não consegue editar esses aqui, mas a gente consegue preencher o assunto e a mensagem do e-mail, que é um text area, e a gente consegue enviar e-mail, inativar e voltar, porém esses métodos ainda não foram criados. Vamos criar então o mais interessante, que seria o enviar um e-mail. Vamos para lá. Para nós criarmos, então, o envio de e-mail, nós vamos precisar ir dentro do nosso e-mail controller. Por quê? Ao enviar e-mail, para onde, que método que ele vai? Ele vai aqui para o método ESP controller e-mail, lá para o controller de e-mail, e para o método enviar e-mail. Porém, nós não temos esse método aqui ainda. Então, é esse método que nós vamos criar neste momento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós podemos copiar esse daqui, do detalhes e-mail, colar aqui embaixo, e a única modificação, uma das únicas modificações vai ser colocar HTTP post, que agora esse daqui vai ser um post. Ele ainda vai estar retornando um e-mail model, né, um action result e-mail model, e vai ser enviar e-mail. E o que a gente vai estar recebendo aqui? Nós vamos receber o nosso endereço e-mail, vamos receber uma string de texto e-mail, e vamos receber uma string de assunto e-mail, e o nosso int ID. Então, percebam, tudo isso a gente está recebendo aqui no detalhes e-mail. Primeiro, o endereço e-mail é o mesmo name, endereço e-mail. A gente pode colocar até minúsculo aqui para ficar igual. Endereço e-mail é o que a gente está recebendo aqui, certinho. O texto e-mail também estamos recebendo. Se a gente vir em detalhes, a gente vem aqui e vê que o nosso texto e-mail tem o name, texto e-mail. Tem que ser exatamente o mesmo nome, texto e-mail, estamos recebendo. O assunto e-mail tem o name, assunto e-mail, exatamente igual. E o ID a gente está recebendo aqui em cima nesse hiding ASP for ID. A gente pode deixar só como ID mesmo, sem problema nenhum. Então, a gente está recebendo todas essas informações. Primeira questão que a gente vai verificar aqui, a gente pode até tirar essa parte aqui de cima, vamos deixar só o return view para não dar nenhum tipo de erro e vamos fazer a primeira verificação. A gente vai colocar um var e-mail é igual a await. Dentro do nosso e-mail interface, nós vamos dar um listar e-mail por ID. A gente já tem esse método, a gente simplesmente passa o nosso ID ali. Perfeito. If esse e-mail.status for igual a false, então significa que a gente não pode enviar o e-mail, porque não tem como enviar o e-mail para um usuário inativo. Então, a gente tem que colocar aqui um temp data para a gente criar uma mensagem de erro. A gente coloca aqui mensagem erro é igual a não é possível encaminhar e-mail para um registro inativo. Perfeito? E a gente retorna, então, a nossa view detalhes e-mail. Passando o e-mail que nós coletamos e que está inativo. Passando os dados. Perfeito. A gente já fez a verificação de que se está um e-mail inativo, a gente não consegue enviar e-mail. Agora, if o nosso texto e-mail ele for igual a nulo, ou até mesmo o nosso assunto e-mail ele for igual a nulo, nós também não podemos enviar o e-mail, porque a gente não tem a mensagem e não tem o assunto da mensagem. Então, a gente pode copiar esse daqui, esse tempo erro aqui, colar aqui embaixo, a gente só vai modificar a mensagem de erro nesse caso. Então, vai ser insira um assunto e um corpo para o e-mail. E daí retorna o detalhes e-mail. Essas são as nossas mensagens de erro. Se o nosso usuário está ativo e a gente escreveu um texto de e-mail e um assunto de e-mail, então a gente pode prosseguir. Vamos colocar aqui um bool, vamos receber um bool, um true ou false, um booleano, resultado. E dentro do nosso e-mail interface, nós vamos ter o nosso enviar e-mail. Recebendo o nosso endereço de e-mail, recebendo o nosso texto do e-mail e recebendo o nosso assunto do e-mail. Tudo isso a gente vai receber.
Agora, if o nosso resultado ele for igual a true, significa que nós conseguimos enviar o e-mail tranquilamente. Então, a gente pode recopiar essa mensagem de erro e trocar para mensagem sucesso e colocar aqui e-mail encaminhado com sucesso. Agora, se esse resultado for igual a false, a gente retorna aqui um else, a gente vai colocar uma mensagem de erro, mensagem erro, ocorreu um problema no envio do e-mail. Vamos colocar aqui, ocorreu um problema no envio do e-mail. Tranquilo. E aqui embaixo a gente só dá um return redirect to action, porque a gente vai voltar lá para nossa index. O erro que está dando aqui é porque a gente não tem ainda esse método enviar e-mail. Então, a gente pode copiar esse método aqui, entrar no e-mail interface. Lá dentro do nosso e-mail interface, a gente vai criar um método para efetivamente enviar um e-mail. A gente retorna um bool, um booleano, enviar e-mail, e nós recebemos, então, o nosso string e-mail, string a mensagem e string o assunto. Nessa ordem que nós estamos recebendo aqui do nosso controle. Nós recebemos o e-mail, aqui, recebemos o e-mail, o texto seria a mensagem e o assunto do e-mail. Perfeito. Recebemos aqui, se nós voltarmos agora aqui para o nosso e-mail service, vai dar um erro de implementação, damos um Ctrl ponto e já implementamos o nosso enviar e-mail. Vamos começar aqui então esse desenvolvimento. Para começar esse desenvolvimento, já vamos colocar aqui o nosso try-catch, que é padrão aqui, vai retornar não, vai dar um throw, new exception, ex.message, perfeito. E agora nós vamos começar o nosso try. Mas antes, para nós conseguirmos enviar um e-mail, nós precisamos que nós tenhamos um remetente, né? Nós temos ali a pessoa, o e-mail que vai enviar esse e-mail para outra. Para isso, nós precisamos de um e-mail, de qual é de qual é o domínio, se é um Hotmail, se é um Gmail que vai estar enviando. No nosso caso, eu recomendo que vocês criem uma conta no Outlook, porque precisa apenas de uma verificação de acesso. Se você cria um do Gmail, como ele tem uma verificação dupla, vai dar problema, teria que fazer mais algumas coisas. Então, cria um Outlook para você e usa um Outlook para fazer esse processo. No final, a gente vai conseguir enviar e-mails tanto para Gmail quanto para Outlook e Hotmail. Porém, no caso do remetente, precisa ser um e-mail do tipo Outlook. Então, você cria ali rapidamente uma conta para você, sem problema nenhum, e você vai conseguir fazer esse processo. Então, como são dados mais sigilosos, você vai precisar vir no seu App Settings. E aqui no App Settings, você vai criar mais uma seção. Então, eu vou colocar mais uma vírgula aqui e vamos criar mais uma seção. Essa seção, ela vai ser o SMTP. Vamos colocar aqui SMTP, que vai ser o envio do e-mail, a conexão com o e-mail que nós vamos fazer. E aqui a gente precisa de algumas informações. Primeiro, a gente precisa do username, que é igual ao e-mail que vai enviar os outros e-mails, né? Então, é o e-mail pelo qual todos os e-mails vão ser enviados. Então, vai ser CL Paula, no meu caso aqui, o 3007 Outlook.com. Você vai colocar, no caso, o seu e-mail, né? O e-mail que você criou no seu Outlook. O nome. Eu vou colocar sistema de e-mails. O nome do sistema de e-mails. O host, você tem que colocar o mesmo host que o meu, se você criou um Outlook, né? Um e-mail do Outlook. É o smtp-mail.outlook.com. A senha, você vai colocar a senha que você criou para o seu e-mail, então você coloca aqui a sua senha, no caso eu vou colocar essa senha fictícia ali como senha, mas você coloca a senha que você criou no seu e-mail do Outlook. Embaixo a gente coloca a porta vai ser 587. Tranquilo, você vai preencher tudo isso daqui. Preenchido isso daqui, você vai voltar lá para o seu envio de e-mail, lá dentro do seu e-mail service, e nós vamos começar a pegar esses dados e colocar dentro de variáveis. Então, a gente vai colocar aqui string. O nosso host é igual a underline configuration.getValue. O valor que a gente vai pegar é uma string.
e ela está dentro de SMTP, da seção SMTP host. Porém, nós não temos esse underline configuration. Por quê? Porque nós precisamos incluir ele aqui dentro da nossa injeção de dependência. Então, a gente vai colocar uma vírgula aqui, vai colocar o y configuration, configuration, e a gente cria aqui a nossa injeção de dependência do nosso underline configuration. E aqui embaixo a gente simplesmente faz a apropriação. Underline configuration que está vindo do construtor. Agora sim, o erro já não acontece mais e a gente vai fazer isso para todos as nossas outras propriedades. Então, nós temos o host, nós temos o nome, nós temos o username, nós temos a senha e nós temos a porta. Então, tudo isso a gente vai estar pegando aqui. SMTP, nome, username, senha e porta. No caso da porta, ela é um inteiro, então a gente coloca um int, porque lá dentro do app settings, a nossa porta, ela é um int. Então, get value smtp port. No caso aqui, ele é um int também. Perfeito, pegamos todos os dados que estão lá dentro do nosso app settings, dessa forma aqui. Esse underline configuration nada mais é do que você abrir o arquivo do app settings, é o que nós fizemos. Agora aqui embaixo a gente vai colocar mail message, mail, vai ser um new mail message, abre e fecha chaves, vamos colocar o nosso ponto e vírgula, e aqui vai ser o from, new mail address. Ou seja, de quem que está enviando esse e-mail? Os e-mails que a gente envia, eles estão vindo de qual remetente? Eles estão vindo do username, nome. São username e nome, que são os que a gente colocou aqui no app settings. Username e nome. Então, a gente tem o nosso e-mail e o nome, basicamente, que nós demos para esse e-mail para ficar ali como sendo o remetente. Então, a gente criou aqui o registro do remetente. Depois, a gente já vai colocar um mail.to.add o e-mail, que é para onde a gente está enviando. Esse e-mail é o que está vindo aqui na nossa propriedade. A gente pode colocar mail.subject, que é o assunto, vai ser a nossa propriedade de assunto que está vindo no parâmetro. Mail.body vai ser igual à nossa mensagem, então é o corpo do e-mail. Mail.isBody HTML é igual a true, então a gente pode colocar tags HTML para estilizar o nosso e-mail, isso que a gente está falando. E mail.priority, a gente vai colocar mail priority igual a high, alta. Significa que ele vai ser enviado o quanto antes, porque ele tem uma prioridade alta. A gente pode colocar aqui um using agora, SMTP client, SMTP igual a new SMTP client. Para enviar, a gente precisa receber o nosso host e a nossa porta. Vamos colocar aqui host e a nossa porta, que foi o que a gente pegou lá do nosso app settings. Aqui embaixo a gente coloca smtp.credentials, as credenciais do nosso e-mail agora, vai ser new network credential. E aqui a gente coloca o nosso username, o nosso e-mail no caso, e a nossa senha, que é a senha do nosso e-mail. smtp.enable SSLS, para segurança a gente coloca true, e smtp.send e-mail. Vamos dar um return true, caso todo esse processo ocorra e ocorra de uma forma bacana, né? Tudo ocorra bem. Se não, aqui no throw new exception, a gente pode colocar aqui um return false. Significa que algum problema aconteceu e basicamente deu um problema no envio do nosso e-mail. Então, basicamente aqui o nosso método de enviar e-mail já está pronto. Nós podemos voltar agora no nosso controller, o e-mail aqui já está pronto. Essas mensagens de erro aqui, nós podemos estar incluindo elas. Então, como elas vão ser mostradas na view detalhes e-mail, a gente pode abrir a nossa view detalhes e-mail. E aqui em cima, a gente coloca um @if, se o nosso temp data, mensagem erro, for diferente de nula, então tem uma mensagem de erro,
A gente vai criar aqui uma div com a classe alert, alert danger para ficar vermelha, text dark, row alert. E a mensagem que vai aparecer é o @tempdata, mensagem erro. Nós podemos criar a mesma coisa para mensagem de sucesso. Mensagem sucesso. Mensagem sucesso. Coloca aqui na parte de baixo também a mensagem de sucesso, porém ele vai ser, o nome tem que ser mensagem de sucesso e alert success aqui para ele ficar verdinho. Então a gente pode colocar aqui, agora as mensagens vão aparecer, aqueles balãozinhos, a gente pode colocar no index também, copiar e colar aqui da mesma forma. Tranquilo. Agora sim, vamos tentar dar um play na nossa aplicação e tentar enviar um e-mail. Vamos dar um play aqui na nossa aplicação. Perfeito, rodou aqui. Agora eu posso colocar aqui, por exemplo, o meu nome. Posso colocar o meu e-mail, clpaula37outlook.com e enviar informações. Parabéns, Crislaine Luana. Se eu vir aqui e der um play nos meus e-mails, o meu registro está aqui. Se eu vir aqui na nossa URL e colocar e-mail, eu tô dentro aqui, aparece aqui o meu e-mail, venho em detalhes, aparece tudo certinho aqui. Teste, envio, e-mail, vídeo. Vamos copiar esse daqui, coloquei mensagem aqui. Se eu apagar essas mensagens primeiro e vamos tentar enviar, aparece aqui, insira um assunto e um corpo para o e-mail. A mensagem de erro já está aparecendo. Teste, envia e-mail, vídeo. Vamos enviar e-mail. Vamos ver se ele vai ser enviado corretamente ou se vai dar algum tipo de erro. Falou que o e-mail foi encaminhado com sucesso. Se eu abro o meu e-mail, vamos aguardar um pouquinho. Prontinho, teste, envia e-mail, vídeo. Prontinho, recebemos o e-mail, o remetente, sistema de e-mails, que é aquele nome que nós colocamos basicamente no nosso username. E então nós estamos já conseguindo enviar e-mails. Algumas funcionalidades aqui nós já conseguimos fazer. Tanto a listagem dos e-mails aqui, já estamos persistindo no banco de dados aqui as informações que nós colocamos e assim por diante. Agora o restante, questão de autenticação, o login, a criptografia das senhas e assim por diante, nós vamos fazer num próximo vídeo. Aguardo você nesse próximo vídeo. Nesse daqui a gente já criou bastante coisa, mas para não ficar muito maçante, a gente vai continuar numa segunda parte. Espero vocês no próximo vídeo. É isso, valeu, falou!